Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha do Veste Unicamp 2017. Vem comigo, presta atenção, olha só o que ele quer. Quem tem que suar é o chopp e não você. Esse é o slogan de um fabricante de chopp que um fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades de seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura diminuída, aumentada, diminuída, aumentada. Então repara, diminuída enquanto a evaporação do suor no corpo humano, diminuída enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. A temperatura do chopp é aumentada enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. Então olha só, pessoal, o que acontece? Está aqui. O que ele quis dizer é uma situação como essa aqui. Ó. O que ele quis dizer é uma situação como essa. Você tem um copo com, vamos ser politicamente corretos, água gelada, né? Água bem fria, e a gente sabe que vai ter essa formação de gotinhas de água ao redor do copo. Vão ter gotinhas de água ao redor do copo. Então, olha só que interessante. As gotas de água que se formam na superfície do copo de chopp são provenientes da condensação do vapor de água atmosférico, que, ao ser resfriado e condensar, provoca aumento da temperatura do chopp. Porque, olha só, para aquele vapor virar água, tá? A temperatura, você tem que estar numa temperatura, você tem que perder calor. E aí, se esse vapor do ambiente perde calor, quem recebe o calor é o chopp. Então, o vapor condensa, o vapor de água que está no ar condensa, e aí, para que esse vapor condense, ele dá calor para o copo. E aí o copo esquenta o chopp. Então, quando forma isso aqui, a tendência é a temperatura do chopp aumentar. Quando a gente tem a situação do suor, a situação é o contrário. O que acontece? A água do meu corpo evapora. Então, olha só, o processo de sudorese, que é o processo do suor, consiste em umidificar a pele para que essa água possa evaporar. Só que quando a água evapora, ela recebe o calor do corpo. E ao receber calor do corpo, o nosso corpo tende a diminuir de temperatura. Na verdade, tem um mecanismo que a gente transpira para que a temperatura do nosso corpo não aumente, né? Mas se perder calor, teria uma tendência a diminuir a temperatura que está aqui. Então, na verdade, nós transpiramos para que a temperatura do nosso corpo não aumente. Então, o processo de sudorese consiste em umidificar a superfície da pele para que essa água possa evaporar. Ao evaporar, a água proveniente da sudorese absorve energia do corpo e promove o seu resfriamento, né? Está perdendo calor, a temperatura do corpo tende a diminuir. Na verdade, ela tende a não subir, para a temperatura do corpo ficar constante, tá bom? Então, o processo é exatamente o contrário, porque no nosso corpo é o processo de evaporação. E para evaporar, o nosso corpo dá calor e a temperatura do nosso corpo baixa. No copo é o processo de condensação. Então, recebe calor do vapor e aí o copo esquenta. Então, a temperatura do copo aumenta e a temperatura do corpo tende a diminuir, ou tende a não aumentar, vamos falar assim. Com isso, pessoal, o que acontece? Você tem a alternativa letra D.
O vapor cede calor, transformando-se em água, e o copo recebe calor. O corpo cede calor à água para que ela evapore, no caso do nosso corpo. Alternativa D, alternativa correta, pessoal. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.